Dando continuidade à utilização de algumas funções que possam ser úteis utilizando o Google Planilhas, neste momento passaremos a ver a função CONTC. Essa função tem por objetivo retornar uma contagem em um determinado intervalo de acordo com uma condicional. Para isso, vamos contar, neste exemplo, vamos contar quantos itens ou quantas células possuem um valor maior do que 1000. Sempre lembrando a questão de formatação, que eu posso pegar da célula de cima e aplicar na célula de baixo, facilitando a formatação. Aqui, por se tratar somente de células, a gente vai realizar apenas uma contagem, o valor não será um valor financeiro, como por exemplo, se eu coloco 1. Então ele vai realizar a contagem, quais são as células, quantas células eu tenho um valor maior do que 1000. Bom, então para isso então a gente pode mudar aqui como vai vir esses dados. Então o número, posso botar automático, então ele vai apresentar. Bom, como que eu faço então para inserir a função? Bom, conforme a gente já viu, a gente pode vir então no ajuda e pode colocar cont C. Qual o intervalo? Intervalo que for entre C3 e C6. Não pode dar o Enter, ponto e vírgula. Qual o critério? Então, que seja maior do que 1000. Bom, quantas células têm valor maior do que 1000? A gente repara aqui que a gente tem essas duas células que possuem um valor maior do que 1000. Se essas duas células têm valor maior do que 1000, ele vai contar, dizer, ó, tenho tantas células que estão maior do que 1000, tantas células que estão menor, maior ou o que for. Depende da condição. Por exemplo, eu poderia colocar o seguinte: quantas células são igual a 1000? Eu tenho alguma célula daquelas 4 que são igual a 1000, então eu coloco igual a 1000. Tem alguma que são? Não, zero. Então ele vai me retornar que eu tenho zero. Isso é bom quando a gente tem apresenta um grande número de valores, então tem toda uma coluna que vai varrer quantos daqueles estão maior do que um determinado valor, menor, maior, ou o que for. Por exemplo, aqui se eu colocasse exatamente 999, a gente vai verificar que tem 1. Se eu colocasse maior do que 99, por exemplo, então ele vai dizer que tem 4. E assim, então, eu posso contar quantos tem. Claro que num exemplo com 4 poderia ser simples a analisar, mas quando se trata de uma grande quantidade de dados, é uma forma bem fácil da gente contar. Então, a função conte-se conta de acordo com uma determinada condição. Que então, para finalizar, vamos deixar com conte-se acima de 1000. Seguindo, dando continuidade, sabemos que o Google Planilhas apresenta inúmeras e diversas funções que poderíamos ficar por aqui por horas falando sobre cada uma delas. Mas o que é mais importante destacar com relação a essas funções é uma forma de buscar sobre elas e encontrar. Independente de que faça alguns exemplos aqui, é uma boa forma de que eu preciso de uma função que faça isso. Então, como que eu encontro essa função? Bom, para isso é importante a gente irmos no menu Ajuda e aqui a gente tem Lista de funções. No momento que a gente entra em Lista de funções, ele aparece e carrega aqui, ó, Central de Ajuda, planilha dos Google compartilha fórmulas e células, é encontrada a maioria dos pacotes. Então, aqui eu posso filtrar e aqui eu tenho todas as diversas funções que a gente possa imaginar. Eles são classificadas pelo tipo. Então, eu posso ordenar pelo tipo, eu tenho nome, sintaxe e a descrição. Bom, cada uma delas eu posso entrar no Saiba Mais. Por exemplo, se eu colocar o seguinte aqui, palavra soma. Bom, no momento que eu coloquei soma, ele vai encontrar as funções BD soma, in soma. E aqui, por exemplo, soma. Aí retorna a soma de uma série de números ou células. Se eu clicar no Saiba Mais, ele carrega aquela janela semelhante àquela janela utilizada quando eu fiz o primeiro exemplo sobre a função soma.
Bom, ele carrega, mostra a função e, além disso, algo relacionado. Consulte também, ou soma C, ou seja, algo que possa estar relacionado àquela função que esteja procurando. Então, a lista, a busca na lista de funções, ela é extremamente importante, porque ela facilita para encontrar diversas das inúmeras e inúmeras funções que tem. Basta ver a quantidade que a gente tem aqui. Ainda que é possível, né, filtrar por categorias, por exemplo, cada uma das categorias existentes, por exemplo, matemática. Então, todas as funções que são associadas a cada um deles.